Lorde, eu vi um comentário uma vez e eu queria sua opinião. Uma pessoa disse uma vez que o problema do Diablo 3 era que ele era pior que o 2 e o problema do Diablo 4 é que era pior que o Diablo 3. Eu gostei do Diablo, mas não acho um jogo legal de ficar repetindo. Cara, então, vamos lá. Eu concordo muito com esse comentário e eu acho que tem muito sobre alguns dos problemas que a gente enfrenta sim no Diablo 4. Porque, na minha opinião, na situação atual, o Diablo 4 é pior que o Diablo 3 e o Diablo 3 era pior que o Diablo 2. Agora, a gente tem que lembrar que quando o Diablo 3 foi lançado, ele também não era esse jogo que foi no final. Tá? Ele era um jogo cheio de problemas. Sacou? Ele também era um jogo cheio de problemas. Agora, o Diablo 2 foi um jogo excepcional. Foi um daqueles jogos que marcou época. Ele marcou tanto quanto o próprio Diablo 1. Eles foram revolucionários da sua maneira. Qual que eu começo a ver... Pra mim, o que você falou no final também faz muito sentido, essa questão de ficar repetindo. Por quê? Hoje, o problema que o Diablo 4 está tendo é que as pessoas não acham o jogo divertido o suficiente para ficar jogando toda a temporada. Porque claramente o Diablo ele foi feito para que os jogadores voltassem a jogar nas temporadas, entusiasmassem os jogadores a voltar a jogar na temporada e com isso eles comprassem as skins, as montarias. Claramente o sistema do jogo não era ser um jogo muito foda, tipo Baldur's Gate. Ele era tão foda que todo mundo ia comprar e pagou o custo do jogo. A ideia do Diablo não é essa. A ideia do Diablo era um jogo que as pessoas se motivassem a jogar de 3 em 3 meses as temporadas e com isso eles conseguissem vender as microtransações e com isso eles tivessem um lucro absurdo, que eles tivessem um lucro muito alto. Essa é a ideia do Diablo 4. Só que infelizmente isso não aconteceu, porque o jogo, por vários motivos, mas basicamente o jogo não é repetível, como você mesmo falou. E esse problema, se a gente for parar para analisar, esse é um problema que vem desde o Diablo 3. Porque, na verdade, o Diablo 3, quando ele foi lançado, ele não tinha ainda esse conceito da temporada que a gente tem hoje, né? Que o Path of Exile tem bastante, que a cada 3 meses você manda uma temporada e todo mundo volta para jogar, todo mundo fica entusiasmado. O Diablo 3, ele não tinha no lançamento essa ideia. Isso é um conceito mais moderno, isso é um conceito mais novo. E a gente esperava que, se essa é a ideia da Blizzard, o Diablo 4 tinha que ser feito já pensando nisso. Só que quando a gente para analisar o Diablo 4, a impressão que a gente tem, não dá para dizer que o Diablo 4 foi feito pensando nisso. Porque, cara, você vai ficar repetindo aquelas mesmas dungeons sem parar, que literalmente é a mesma dungeon, que muda 2 ou 3 mobs. Você vai ficar matando. Do que adianta você ter 150 dungeons, que você tem apenas 6 tipos de bosses que ficam se repetindo nas dungeons? Do que adianta? Sabe? Então, essa questão de que você gosta do Diablo, mas não é um jogo para ficar se repetindo, ele só não é um jogo para ficar se repetindo porque ele não é um jogo legal, não é um jogo divertido nesse sistema. E não é só o Diablo, porque qualquer jogo de temporada, ou um jogo de tem mensalidade, como é o próprio World of Warcraft, como é o próprio Final Fantasy XIV, ele só vai fazer sucesso se o sistema for interessante o suficiente para que o jogador ele jogue 3, 6 meses e quando tem uma novidade ele fique disposto, ele tenha vontade de voltar a jogar porque o jogo é legal. O Diablo não é assim. É o que eu já falei aqui várias vezes, que o problema do Diablo 4 não é a temporada. Mas a temporada ela só funciona quando você tem uma base boa. E o que é temporada? É um jogo em que a cada 3 meses a empresa traz novos conteúdos ou faz alguma mudança mais pontual que os jogadores eles vão poder refazer aquela experiência que eles tiveram, só que de uma maneira diferente, com novas habilidades, com nova classe, com novo conteúdo, nova dungeon, o que quer que seja. Agora, o jogador ele só vai ficar motivado a reviver essa experiência se a experiência dele primeira foi boa. Isso é óbvio. O jogador só vai querer rever uma experiência que foi boa. Você não vai comer no restaurante. Você não vai voltar no restaurante que a primeira vez que você foi uma porcaria. Você pode entender, né? Você não vai voltar numa cidade que é uma
que é violenta, que não tem nada pra você fazer, aí você vai voltar nas próximas férias daquela mesma cidade? Você não vai. E a mesma coisa com o Diablo, com Path of Exile, com World of Warcraft, com Final Fantasy XIV. Mas falando sobre os action RPGs de maneira geral, é a mesma coisa. A temporada só funciona se você tiver uma base boa. Para que o jogador, ele sabe que já tem uma base boa, ele sabe que o jogo é divertido, e na temporada vai ter um twist, vai ter uma mudança, que o jogo vai ficar mais divertido ainda, ou pelo menos vai ter alguma coisa que vale a pena ele voltar para jogar. Só que a base do Diablo, ela não é boa. A base do Diablo é ruim. Ela não é ruim. Ela é 4, 5. Sacou? Então por que você vai se motivar a cada 3 meses para você voltar a jogar o Diablo, para você fazer uma nova temporada, sendo que o básico do jogo já não era tão legal assim? Por que você voltaria? E é essa dificuldade que a Blizzard está passando. Esse é o problema. Enquanto ela não consertar a base, não adianta. Não adianta. Enquanto não tiver uma base boa, vai continuar assim. Não adianta lançar temporada, não adianta lançar nem expansão, cara. Enquanto a base não for consertada, sabe? E agora, como é que a base vai ser consertada? Como é que você vai resolver um problema quando você não acha que você tem um problema? Sabe? Como é que você vai fazer o seu filho melhorar na escola, melhorar as notas dele, se você acha que ele não tem problema, a culpa é dos outros, a culpa é da escola, da professora, dos amigos? Como é que você vai corrigir um produto que o seu público não quer comprar, se você acha que o seu público é perfeito, a culpa é do público não estar comprando o seu produto maravilhoso? Como é que a Blizzard vai corrigir o Diablo 4 se a gente não vê essa disposição dela de que o Diablo 4 não é um bom produto? Sabe? Primeiro ela tem que aceitar que o produto não é bom, sabe? No máximo é um produto médio. Ela começar a fazer mudanças nesse programa médio, para depois ela ter um programa bom. Só que a prioridade não é essa. A prioridade é o quê? Dinheiro, dinheiro, dinheiro. E aí sempre alguém vai falar: ah, mas Codex, é capitalismo. É assim mesmo, toda empresa quer dinheiro. Não é isso, galera. Toda empresa quer dinheiro, mas você precisa de um plano inteligente para conseguir esse dinheiro. Passar bem. Você precisa ter inteligência para conseguir o dinheiro. Não é lançar qualquer coisa e achar que as pessoas vão comprar, tipo a Disney. Boa viagem. Ah, lança qualquer lixo, qualquer filme bosta, qualquer série bosta, acha que todo mundo vai aceitar, todo mundo vai adorar, e se as pessoas não adoram, não culpa o público. Não, cara. Se você lança o produto e o seu público está rejeitando aquele produto, você tem que baixar a bola, você tem que diminuir o seu ego e tem que conversar com o seu público. Beleza, por que vocês não gostaram? Por que vocês não estão me dando dinheiro? O que aconteceu? O que está rolando? Para você corrigir o problema. A Disney não faz isso. A Disney acha que a culpa é a culpa é do público. É o público que não entende nossos programas. É o público... Sabe? E a Blizzard, infelizmente, ela segue um pouco por essa mesma linha. Sacou? Ela segue por essa mesma linha. Você já viu a Blizzard pedir desculpa por alguma coisa? Sabe? Parece que ela tem medo de pedir desculpa pro público. Sei lá. Não pode aceitar que errou. Então, na verdade, o Diablo 4 só vai ter uma solução quando ela parar, consertar o jogo base, e aí a gente começa a falar sobre expansão, aí a gente começa a falar sobre temporadas. Não adianta falar sobre temporada agora se o base for ruim.